Vamos ler a palavra de Deus? Sentado mesmo, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 12. Na leitura, me permita fazer algumas observações, só para que possamos ajudar na melhor interpretação do texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. A versão que eu vou usar é a NVI, talvez seja um pouco distinta da sua. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. A primeira parte importante desse texto aqui é esta observação do evangelista Mateus, que afirma que Jesus só fez isso porque ele olhou a multidão, que o fato dele sentar, o fato dele ensinar, deu-se a esse momento. Ele viu a multidão, ele olhou a multidão e assim sentou-se e os seus discípulos chegaram próximo a ele. E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém e amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, e eu te peço, fala conosco nessa manhã, porque, ó Deus, viemos aqui aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, como nós antecipadamente divulgamos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito inerente aos nossos tempos. Nós vamos falar sobre sofrimento. E eu acredito que você não é diferente de nenhum aqui presente. Você tem dúvidas sobre o sofrimento e acredito que você já fez essa pergunta para si mesmo: por que eu sofro? Você começa a fazer uma autocrítica da sua vida. Você começa de uma forma assim consciente, não é inconsciente, mas conscientemente você começa a se autoanalisar e você começa então a indagar: por que eu? Afinal, eu me esforço, afinal eu sou fiel, afinal eu estou na igreja domingo pela manhã, inclusive, né? Venho à noite também, venho terça, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós começamos a criar um currículo que aos nossos olhos é suficiente para nos justificar o fato de não termos nenhum problema. Bom, irmãos, essa busca sobre o sofrimento, ou essa indagação sobre por que o justo sofre, não é nova. Há muitos anos atrás, há essa busca pela humanidade. Grandes pensadores, grandes homens, grandes mulheres, para você da Liga Feminista, muitas pessoas lutaram para tentar responder isso. O problema todo nessa busca é que, de fato, nós não queremos saber por que o justo sofre. Não, esse não é o nosso desejo, esse não é o nosso caminho, não é o nosso objetivo. Na realidade, o nosso objetivo é simplesmente arrumar uma fórmula de não sofrer. Porque quando nós começamos a procurar assim, por que eu estou sofrendo, por que o justo sofre,
dentro de nós há um desejo assim, consciente também, de procurar uma fórmula, um atalho para nós não sofrermos. Então eu posso afirmar, mesmo que você fique um pouco arredio agora no início desse estudo, mas eu posso afirmar que a nossa busca não é por essa resposta, por que o justo sofre. Na realidade nós queremos saber como não sofrer, como evitar o sofrimento. Qual seria a fórmula de pelo menos amenizar o sofrimento que nós passamos, que nós vivemos. E como disse para você no início, essa busca, essa pergunta, ela envolve a humanidade há muito tempo. Se você ler o livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, dizem até que foi o primeiro livro escrito, e alguns afirmam que foi por Moisés. É tão antigo que Jó, quando ele escreve o seu livro, ele não tinha noção de eternidade. Se você reparar, Jó não sabia o que era eternidade. E quando ele começa a falar no capítulo 14 sobre a árvore, né, que ela foi cortada, mas ao cheiro da água brotará e tal, aquela maravilha toda, ele fala muito bem. Se você continuar o contexto, ele fala o seguinte: não é assim um homem, porque o homem ele morre e acabou. Porque para Jó então é tão antigo isso, que para Jó ele não sabia o sentido da eternidade, ele não sabia essa história de ressurreição, essa novidade de um Messias. Então ele faz dentro da sua naturalidade, da sua limitação. Mas mesmo esse livro tão antigo, esse personagem tão antigo, ele fazia a mesma busca que nós fazemos, a busca da explicação pelo sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Por que essas coisas atribuladas acontecem na minha vida? Se você ler o livro de Jó, você vai ficar estarrecido ou estarrecida com a forma com que Jó se autodefende. A sua justificação pessoal é uma demonstração de que todo mundo poderia sofrer, menos eu deveria sofrer. Temos outros também, homens sábios da antiguidade que lutaram por conhecer isso. Não sei se você já ouviu falar também em um homem chamado Siddhartha Gautama. Não sei se já ouviu falar, era um príncipe hindu, né, que diz a lenda ou história, te confesso que eu não sei da seriedade desse fato, não sei se é uma história verídica ou uma lenda religiosa, mas dizem que esse príncipe Siddhartha foi criado em um reino de, claro, muita riqueza. Seu pai era o rei e o seu pai o poupava de ver qualquer tipo de infelicidade, de tristeza. Ele não podia ter acesso a pessoas velhas, ele não podia ter acesso a pessoas mortas, ele não podia ter acesso a pessoas que choravam, ele ficava numa clausura. E todas as pessoas que o serviam eram jovens, bonitos e, entre aspas, felizes. Mas diz a história que esse moço, ele começa a percorrer o seu reino e ele se depara com uma cena, ele vê pessoas cremando corpos de mortos. E ele então começa a entrar em parafuso. Que é isso? E ele olha ao seu redor, ele começa a ver pessoas envelhecidas. E ele olha mais atentamente, ele vê pessoas chorando. Então esse homem, esse príncipe, ele renuncia ao seu reinado e vai à busca da resposta por que as pessoas são infelizes e por que as pessoas morrem. Aí então ele entra numa total renúncia, de jejum, começa a viver uma vida de mendicância, e ele começa então a meditar. Aí vem a parte mais folclórica da história dele, de que ele está em meio a uma chuva lá, meditando, aí vem uma grande serpentinagem, e o cobre, e os outros homens que quando veio, falam: esse homem é especial, é um enviado. E a partir dessa história, criou-se então a religião do budismo. Esse homem, se você não entende, é o fundador do budismo, que é aquela religião da meditação. Se você também não sabe ainda, o budismo não começou como uma religião, o budismo começou como uma filosofia, com o passar do tempo então que foi incorporando as liturgias, mas no início o príncipe Siddhartha, ou o antigo príncipe, queria somente resolver a questão do sofrimento. Aí você fala assim: pastor, acabou por aí, vou citar um outro. Se não ficar muito enfadonho para você, deixa eu citar para você um filósofo chamado Heráclito. Já ouviu falar nesse nome, Heráclito? Esse homem, ele já na época, antes de Sócrates um pouquinho, ele começa a indagar a origem de todas as coisas. E ele fala uma frase que para mim é célebre. Qual a frase de Heráclito? Ninguém passa no mesmo rio duas vezes. Já ouviu falar essa frase? É interessante, é verdade, né? Porque as águas, elas correm. Então se você passar naquele rio um segundo depois, já serão outras águas.
E esse Heráclito, na busca desse conhecimento, desses rudimentos humanos, ele então começa a afirmar não que o bem e o mal são opostos, mas que na realidade se relacionam, que ninguém pode entender o frio sem sentir calor, que ninguém pode experimentar o saber, a dor da separação, se nunca viveu junto. Ou seja, os sentimentos, eles sempre não são unilaterais, pelo contrário, eles são homogêneos, são complementos uns dos outros. E esse homem então, ele começa a entender que a felicidade só pode ser experimentada, só pode ser vivida, só pode ser entendida por aquele que viveu a tristeza. Se você nunca viveu a tristeza, você nunca entenderá o que é a felicidade. Até então, somente argumentos filosóficos e históricos para cada um de nós. Vimos agora Jesus. E querendo ou não você acreditar, Jesus fala da mesma temática. Jesus fala do mesmo tema. O interessante aqui é que a felicidade para nós, ela também é baseada numa questão social e cultural. Vou dar um exemplo para você. Existem famílias, ainda hoje, em pleno finalzinho do século XXI, que a felicidade gira em torno de uma palavra. Que palavra é esta? Casamento. A minha filha, o meu filho só serão completos quando casarem-se. E eu não estou aqui pregando contra o matrimônio. Eu estou falando de uma questão cultural. Para muitas pessoas, a felicidade é baseada nisto. Eu criei a minha filha para casar. Então, quando vem o primeiro Bob Esponja na frente, o pai empurra. Não, porque ela tem que casar, porque se não casar... Porque para essa família, a felicidade é única e exclusivamente baseada nesse estado, o estado do matrimônio. Para outras pessoas, a felicidade é baseada naquilo que tem. Não, eu tenho um carro, eu quero que o meu filho também tenha um carro. Eu quero que também minha filha tenha uma casa muito boa, porque acredita-se, e essa filosofia que nós temos hoje em dia, do ganhar, do querer, do capitalismo em si, nos leva a acreditar nisso, que quanto mais você tem, mais você é, o que não é verdade. O que você tem não define você, só se você permitir. O que você tem não define o seu caráter, está dando para você compreender? Não é assim que funciona. Você é feliz pelo que você é. Talvez você, como disse aqui no domingo anterior, se não me falha a memória, talvez o seu brinquedo seja uma lata de leite cheia de terra e você puxa com um barbante e você seja uma criança feliz, completamente feliz. Talvez você andou no carrinho de rolimã e nunca soube o que era uma bicicleta, mas você tem uma infância feliz. Então a felicidade, ela não está ligada aos bens. Se ilude quem pensa assim. Se ilude porque por mais que as pessoas busquem e por mais que as pessoas se esforcem, mas tendo, ela nunca vai ser completa. E quando eu falo isso, por favor, não me interprete como o profeta da miséria. O pastor está dizendo que eu não tenho que ter nada para ser feliz, eu tenho que ser um príncipe Siddhartha. Não é isso. Eu estou dizendo para você que a felicidade completa, ensinada por Jesus, não está baseada naquilo que você tem. Na realidade, para Jesus, a nossa felicidade está baseada no que você é. O que você é por dentro, qual é a sua plenitude, aí sim você será uma pessoa feliz. Até aí tudo bem? Normalmente nós, quando falamos dessa pergunta, por que os justos sofrem, nós estamos de uma forma assim implícita dizendo, sofrer é ímpio. Concorda comigo? Sim ou não? Quando você fala assim, por que eu sofro? Eu estou dizendo, por que o atribulado da minha escola não sofre? Então, na realidade, já estou dizendo, ele tinha que sofrer. Na realidade, eu estou falando assim, ele tinha que ser castigado. O povo ímpio tem que sofrer, mas tem que cair um raio na cabeça deles. Tem que abrir o chão e ele cai dentro. Tem que bater Aí quando nós começamos a criar histórias de crente maluco. O avião caiu porque tinha ímpio. Misericórdia. Olha, houve aquele incêndio lá no Rio Grande do Sul, onde teve aquela boate, incendiou, 200 jovens e pré-adolescentes morreram queimados, asfixiados, melhor dizendo. Por que foi? Estavam lá porque estavam na boate. Porque é um lugar que Deus não permite. Então, dentro da nossa concepção religiosa e mesquinha, nós acreditamos que o ímpio tem que sofrer sim.
quem não pode sofrer somos nós. Quando o sofrimento bate a nossa porta, nós perguntamos: por que eu, Deus? Por que não quem está lá no São João? Eu, João. Por que então não aquelas pessoas lá no carnaval? Eu confesso para você, deixa eu abrir meu coração para você, eu já cometi um pecado. Entre muitos, eu vou te revelar um. Alguns anos atrás, na época de carnaval no Rio de Janeiro, eu estava questionando: Deus, por que não chove? Por que não alaga né, o Rio de Janeiro todo? Por que a Marquês de Sapucaí não fica intransitável? Por que não cai granizo? Por que não cai raio? Falei. E você sabe por que eu falei? Porque semana antes eu ia participar de um evento numa praça pública. Você sabe o que aconteceu? Choveu. Aquilo me atribulou. E eu pensei: mas pode ter chovido agora e no carnaval não vai chover. Olha só a nossa concepção tão mesquinha, religiosa. Nós acreditamos que o sofrimento deve ser dado a quem nós julgamos que não é justo. Porque na realidade é um pré-julgamento. Nós julgamos que aqueles não são justos. Porque eu sou. Porque você, olha aqui, eu estou vendo aqui a carinha de vários anjos. Só faltam as asas. Mas na realidade, todos nós acreditamos o seguinte: que para nós o sofrimento é uma injustiça. Agora, para o ímpio, o sofrimento é demonstração plena da justiça de Deus. Deus é justo. Aleluia. Eu sabia que ele ia morrer. Eu sabia que alguém ia matar. Sabia que Deus é justo. Como é que pode um negócio desse, né? Não, Deus é justo, eu estava orando. Ah, mas quando eu oro, porque tem crente que não ora, tem crente que faz macumba. Quando eu oro, pastor, quando eu oro o negócio acontece. Eu estava orando, eu sabia que Deus ia revelar, eu sabia que Deus ia castigar. Está vendo aí, temos um repórter aí muito conhecido, que está sofrendo da doença do câncer, né? Isso aí está sendo debatido, a internet está divulgando, hora divulga uma pessoa dizendo que ele vai morrer, hora divulga alguém dizendo que está curado, uma confusão, mas no meio disso tudo tem muitos falando assim: ele está assim porque ele era mau. Eu quero dizer para você, logo no início do estudo, que eu estou só na introdução, que o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, ele não fica no céu procurando num catálogo aleatório quem ele vai castigar. O nosso Deus é bom. Nosso Deus não fica procurando que avião ele vai derrubar. Nesse avião tem quantos ímpios? Tem 250 ímpios, tem 10 ímpios, 10 justos, dá para matar. Porque vai compensar, se eu matar 250, 10, Deus não é assim. A maioria do nosso sofrimento são consequências das nossas escolhas. A maioria dos nossos sofrimentos são consequências das nossas escolhas. Cá entre nós, Deus não tem nada a ver com isso. Palavra assim muito, como é que eu posso falar assim, radical, né? Muito extremada, mas verídica. Bom, vamos então analisar o texto aqui e vamos ver o que Jesus pensa e fala sobre isto. Eu quero primeiramente esclarecer a você alguns pontos desse texto. Primeiro ponto é o seguinte, é a palavra bem-aventurado. Essa palavra ela tem alguns significados. Eu vou citar 3 deles só para que você tenha um conhecimento mais amplo da palavra e do seu contexto, na sua aplicabilidade. Para muitas pessoas, eu vou usar agora a origem da palavra, é claro. Essa palavra bem-aventurado para os gregos, ela tem um significado muito específico. Felicidade, baseada na palavra bem-aventurado, quer dizer valores morais. Ou seja, a felicidade resulta na excelência do seu caráter. Se você tem um caráter ilibado, se você tem um caráter moral, conceituado ou justo, você então será uma pessoa feliz. É simples assim para os gregos. Ou seja, se você é justo, você vai colher justiça. Se você é bom, você vai colher bondade. Se você vai colher amor e assim por diante. Ou seja, para eles essa palavra felicidade
bem-aventurado, perdão, quer dizer simplesmente isso, o conjunto do seu caráter. Aí você vai julgar se você é um bem-aventurado, ou se você é um infelizado, ou se você é uma pessoa desgraçada. Essa palavra desgraçada parece muito forte, né? Parece quase que um palavrão. Mas a palavra desgraçado quer dizer aquele que não tem graça, aquele que está sem a graça. Então eu posso dizer para você que aquela pessoa que não tem a graça de Deus é um desgraçado. Mas no nosso contexto cultural, desgraçado parece uma afronta. Outro significado da palavra bem-aventurado é a interpretação, dos rabinos, daqueles que se dedicavam a interpretar tudo pelo Antigo Testamento. Eles acreditavam que Jesus se referia simplesmente às expressões que indicam a condição de felicidade em vista, ou seja, bem-aventurado aos olhos de Deus e não a pessoa. Vocês estão dando para compreender? Deus olha para você e fala assim: você é bem-aventurado, mesmo que a pessoa não se ache, mesmo que a pessoa não se entenda feliz ou bem-aventurado, mas essa palavra que Jesus está falando se refere somente aos olhos de Deus e não da pessoa. Então isso separa tudo que é ensinamento, ou seja, você pode se sentir injustiçado, perseguido, e Deus lá do céu fala: nada, para você é um bem-aventurado, cara. Eu me recordo de algumas orações que eu acho que as pessoas tinham essa ideia. Por exemplo, quando um pregador, vai usar a palavra de Deus, e ele começa a usar a expressão comum no meio pentecostal, vai descer o chicote, o cajado. Falar em pentecostal, deixa eu esclarecer que é você, eu sou pentecostal, irmãos. Me fizeram essa pergunta essa semana: pastor, sou pentecostal? Só acredito. A única dificuldade que talvez você tenha, ou alguém tenha, de me entender como pentecostal, é que eu vejo pelo equilíbrio. Mas eu acredito nos dons espirituais, na profecia, acredito tudo isso. Agora, se ficar rodando, eu sei que é emoção, se ficar batendo a cabeça, eu sei que é loucura, essas coisas assim, eu também compreendo. Mas eu sou pentecostal. Pois bem, então quando os pregadores começam a falar assim: não, agora eu vou descer o chicote, aí tem crente que fala assim: Jeová, quanto mais Giló, melhor. Já ouviu isso? Bate forte, Jeová. Eu já contei para você de um moço que orando, ele falou: Senhor, me joga na vala. Gente, essa aí é a expressão da oração mais humilde possível. Me joga na vala, Senhor, me arrasta no monte. Bom, tem pessoas que acreditam que a santidade, ela está simplesmente presa àquilo que você sofre. Por isso tem crente que acha que crente tem que ser feio, crente tem que ser mal-humorado. Como é que você está, irmã Neide? Estou na luta. Como é que o senhor está, irmão Edil? Estou na batalha. O homem não sorri de jeito nenhum. Por que você não sorri? Procure na Bíblia onde Jesus sorriu. A Bíblia só fala que Jesus chorou. Então você tem que ser assim amargurado. Aí você entra na igreja, está o diabo com aquela cara assim, quase vai te pegar, meu irmão. Parece um negócio de ódio. Boa noite. Boa noite, o quê? É a paz do Senhor, irmão. É um negócio assim, sabe, trágico. As pessoas acreditam que para demonstrar espiritualidade tem que ser uma pessoa assim ruim, amargurada. Quando você chega para alguém e fala assim: poxa, Deus me deu uma vitória. Mas isso aí passa, irmão, isso aí passa, a vitória é passageira. Olha, Deus está abençoando, conseguiu emprego. Mas a porta se fecha. Porque com Deus, quanto pior, melhor. Tem crente que acredita nisso, que com Deus é o seguinte: quanto pior, melhor. E não é verdade. Agora, o segundo significado da palavra bem-aventurado, como está dizendo, era isso. Para algumas pessoas, era significar somente bem-aventurado aos olhos de Deus, mesmo que a pessoa estivesse num verdadeiro moinho, como se fala aí os extremamente pentecostais. Mas vamos analisar a palavra de Jesus. E eu vou analisar a palavra de Jesus no uso do Novo Testamento. Quando essa palavra bem-aventurança vem, Jesus está dizendo sobre uma felicidade completa. Não é uma felicidade incompleta, não é uma felicidade momentânea. Você sabe muito bem que a felicidade, ela é muito mais do que um sentimento. A felicidade é um estado de alma. Você é feliz ou não é feliz. Você pode ganhar coisa e não ser feliz. Você pode estar casado e não ser feliz. Você pode ter acabado de ganhar um carro e mesmo assim não ser feliz. Você pode passar por um momento de felicidade.
Para Jesus, essa felicidade é na sua plenitude. O homem só pode ser feliz quando essa felicidade é no toda, no completo. E como? Para Jesus, a felicidade ela está baseada e ela exige um bom relacionamento do homem para com Deus. O homem só será feliz, segundo Jesus, se esse homem tiver um relacionamento com Deus firme, constante, que é a única forma do homem ser feliz, é quando o homem está com Deus. Por isso Jesus ele começa a fazer, parece que é um paralelo, mas não é. Ele usa dois extremos para dar um só ensinamento. Ele usa dor e ao mesmo tempo consolo. Ele usa choro e ao mesmo tempo consolo. Ele usa perseguição e ao mesmo tempo consolo, dizendo que se a pessoa passar por consolo, ela vai ser bem-aventurada. Como pode isso? Em qual razão, em qual consciência humana a pessoa pode compreender uma coisa maluca desta? Então, para Jesus, a palavra bem-aventurada quer dizer uma pessoa feliz na sua plenitude, e essa felicidade está presa a um bom relacionamento com Deus. Vamos então examinar agora o que Jesus fala de sofrimento. Primeiramente, quero lembrar você, é claro, o que eu observei no início do texto, que esse discurso aqui, o discurso das bem-aventuranças, ele teve início a partir de quê? A partir de um olhar. O olhar de Jesus para a multidão o incentivou a fazer esse discurso. Confesso para você que depois de analisar esse texto, há alguns dias, eu chego à conclusão de que se não houvesse esse olhar de empatia, Jesus não teria feito esse discurso. Algo chamou a atenção de Jesus com relação àquelas pessoas, que Jesus sentiu a necessidade, não só a necessidade, mas urgente, de ensinar aquele povo sobre o sofrimento. Vamos então voltar e tentar examinar ou tentar entender quem era o público de Jesus. Quem eram esses discípulos que Jesus está se referindo? Quem eram essas pessoas a quem Jesus começa a ensinar? Se você notou também o texto, o evangelista Mateus dá duas observações que aos nossos olhos parecem desnecessárias. Primeiro, ele fala ao ver Jesus, que eu vou começar a explicar agora. E depois ele fala assim, Jesus abriu a boca e começou a ensinar. Irmãos, desnecessário. Tem alguém aqui que consegue ensinar sem abrir a boca? Tem como. Por isso Mateus explica. Ele abriu a boca para ensinar. Mas vamos examinar primeiramente essa parte aqui. Por que quando Jesus olhou para aquela multidão, Jesus viu a urgência desse discurso? Primeiro, eram judeus. Óbvio, pastor, eram judeus. E Israel, os judeus estavam subjugados a Roma. Havia uma cobrança de impostos desacerbada. Não era qualquer pessoa que tinha condição de pagar os impostos. Por isso havia muitos judeus escravos. Eles eram comprados. Quando um pai ou uma mãe não conseguia honrar com seus tributos, Roma pegava os seus filhos e os levavam às legiões do seu exército. E aquele filho tinha que prestar serviço de 20 anos servindo ao exército romano. Então muitas mães que ali estavam tinham perdido seus filhos. Muitos pais que ali estavam não viam seus filhos há muito tempo. E os que tinham filhos não sabiam o que iam comer naquele dia. Eles estavam próximos a Jesus, porque Israel, me refiro agora aos judeus, vivia o momento mais triste da sua história, sem ouvir Deus falar há mais de 400 anos, sem se levantar uma voz profética em Israel. É claro, agora vou tirar a exceção de João Batista, mas antes dele, nenhum profeta se levantou num período interbíblico de quase 400 anos. Não se ouvia Deus falar, não havia expectativa de melhora, os seus filhos sendo escravizados, as suas heranças e terras sendo tomadas pelos romanos, e como se não bastasse, aqueles religiosos que deveriam consolar o povo judeu, que eram os fariseus, os saduceus e os sumos sacerdotes, ao invés disso oprimiu o povo.
Só o sumo sacerdote tinha uma guarda pessoal, soldados que protegiam o templo. Contra quem? Contra os romanos? Não, contra os judeus. Quem foi que prendeu Jesus? Foi os soldados romanos? Não, foram os guardas do templo. Tudo aquilo que se levantava contra os religiosos, aqueles soldados puniam, matavam os próprios judeus. Então não havia para os judeus nenhum tipo de alívio, nem que seja na esfera espiritual. Por isso que quando Jesus vem e começa a pregar, e começa a falar, e começa a mostrar empatia, porque Jesus era uma pessoa que demonstrava o sentimento sempre. O que é empatia? Sofrer com. Jesus, ele fazia questão de tocar nas pessoas, de estar com as pessoas. Quando os judeus viram isso, ele fala: gente, pelo menos vamos ouvir coisa boa, pelo menos vai ter aliviado a nossa alma. Era esse povo quebrantado, era esse povo que sofria muito mais do que você imagina que esteja sofrendo hoje. Era esse povo que estava acompanhando Jesus, que não sabia o que ia comer, que não sabia o que ia vestir, não sabia nem sequer se Roma iria tomar seus filhos para botar na legião romana, não sabia de nada que ia acontecer. Eles estavam ali na esperança de ouvir pelo menos uma palavra de consolo. Jesus, quando olha para essas pessoas, ele se senta, e seus discípulos se aproximam, se sentam também, e diz Mateus, o segundo ensinamento de Jesus: então abre a sua boca para ensinar. Mateus ressalta isso porque Jesus ensinava em tudo. Jesus ensinava tocando numa pessoa, Jesus ensinava orando, Jesus ensinava chorando, Jesus ensinava quando dormia. Lembra do barco? Você acha que Jesus dormiu? Pastor, ele estava cansado. Claro que estava, mas ele estava ensinando também. E por falar nisso, eu já falei aqui algumas vezes, então posso perguntar: o que Jesus queria que os seus discípulos fizessem quando ele dormiu no barco? O que você acha? Que os discípulos levantassem as mãos e com fé repreendessem o vento e o mar? Não. Jesus queria que eles dormissem também. Só isso. Quando o mar estiver agitado na sua vida, e aparentemente Jesus estiver dormindo na sua vida, durma também. Jesus está falando assim: descanse. É só isso. Jesus só queria isso. Se o discípulo tivesse dormido ali, a tempestade iria passar, irmão. Bom, vamos continuar. Jesus então, ele ensinava de todas as formas, mas nesse momento aqui, ele achou necessário fazer um discurso. E o discurso de Jesus aparentemente parece ser mais filosófico que tudo. Ele traz para as pessoas um modo de viver, para os mais exigentes, modos viventes de sofrimento. Ele traz para as pessoas a necessidade de sofrer. Em nenhum momento no discurso de Jesus, em nenhum versículo, em nenhuma palavra, ele fala assim: se você fizer isso, você não sofre, você está sendo injustiçado por sofrer, você não merece sofrer. Ele não fala isso. Eu acredito que as pessoas que ele estava pensavam assim: não, Jesus vai falar, já que está falando de bem-aventurado, ele vai dizer para nós: olha, vocês estão sofrendo por causa disso, isso aí vai ser sanado. A partir desse momento, não, ele não desvincula o sofrimento da alegria, ou a alegria do sofrimento. Nos lembra até Heráclito, né? Para ele parece ser a mesma coisa. Vamos então analisar algumas coisas aqui. Primeiro, para Jesus, aqui nesse texto, ele ensina que há uma cumplicidade, há uma dependência dos opostos. Em outras palavras, para Jesus, por favor, não saia daqui atribulado, eu quero que você saia daqui animado. Mas para Jesus, o sofrimento é uma necessidade. Meu Deus, para Jesus é. Ele faz no seu discurso como se houvesse no discurso dele é bem claro nisso, uma dependência de sofrer para ser feliz. Irmãos, é uma coisa de louco esse discurso. Como é que Jesus fala assim: você tem que sofrer para ser feliz? É como se você chegasse para Jesus, ele está lá com seus amigos, sentado ao monte, e você perguntar: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Ele, na sua voz mansa, ele ia responder: sofra. O discurso de Jesus é basicamente isso. Se você quer ser feliz, passe por sofrimento. Essa coisa que é difícil entrar na nossa cabeça, porque o modo de vida que Jesus está pregando
é um modo de vida que nós não aceitamos. Nós não aceitamos sofrer. Nós não aceitamos perder. Jesus está nos oferecendo um modo de vida diferente de todo o padrão que a cultura de hoje nos ensina. Sofrer. Misericórdia. Eu acho interessante aqui, o povo fica assim, meu Deus, onde vai dar isso tudo aí? Ninguém dá um glória a Deus. Eu acredito que se o estudo fosse enxertado de chavões, né? Hoje tu mata a tua sogra. Ih, irmão, o negócio é explodir. Aleluia! É claro que eu estou brincando, né? Tem sogras aqui, Deus te dê vida longa. Deus te dê graça, né? E quem não é sogra, será. Né? E quem não tem sogra, você só vai casar porque você vai ter uma sogra. Então fica preparado aí que a gente brinca assim, mas nós valorizamos. Por favor, não se sinta constrangido. Outro ensino aqui, nesse sermão de Jesus, é que o alvo de Jesus, são, coloque entre aspas se você quiser, os justos. O público-alvo do sermão de Jesus não são as pessoas que não estão ali, mas Jesus está falando para as pessoas que estavam sofrendo. Então, em nenhum momento, dizendo que o ímpio não pode sofrer, não sofre, mas ele está falando sobre o sofrimento do justo. E de certa maneira ele está deixando claro que vocês que vão me seguir saibam de uma coisa: quem me segue sofre. Quem segue o meu evangelho vai viver uma vida de sofrimento. Por isso, em outro momento ele fala assim: quem quer vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz ali é muito mais do que aceitar, levantar as mãos. Tomar a cruz é ter uma vida de renúncia, de sofrimento. Jesus está falando para nós. Você é justo? Palavra difícil, hein? Em outras palavras, Jesus está falando para aquele crente que fala assim: eu conheço alguém que faz tudo errado e está bem. Jesus está falando para eles. Esse ensino é para você, se você já falou isso. Eu conheço alguém, irmão, que faz e acontece, está bem. Vocês sabem que eu ainda sou funcionário público, né? Você imagina o quanto que eu vivi, mais de sei quantos anos, trabalhando dentro das secretarias de prefeitura. Com acesso à secretaria disso, aquilo, prefeito, não sei o que mais. E você faz ideia de colegas que começaram a trabalhar junto comigo, que hoje são riquíssimos, donos de empresa, donos de não sei o que mais, mas não fez tanta coisa errada. Mas também conheço muitos deles que estão presos. Conheço pessoas que fizeram barbaridade na juventude, mataram pessoas, fizeram coisas terríveis e hoje aparentemente estão bem. Mas conheço muitas também que já morreram, ou conheci no caso. Por que nós sempre pensamos só em quem está bem? Nesse mundo de sofrimento, irmãos, existem os dois lados que nós devemos analisar. Eu não posso pegar um por amostragem e fazer uma teologia, uma doutrina, dizendo que quem é injusto não sofre porque eu peguei um sujeito que eu não gosto dele e queria que esse atribulado fosse mordido por um pitbull. Mas como o pitbull não mordeu ele, então ele tinha que sofrer. Pegue outro. Pense em pessoas que agora estão até numa vida financeira, ou sei lá o que você está imaginando, de saúde, melhor que a sua, mas dentro da sua alma estão infelizes. Vamos continuar aqui. A terceira observação do discurso de Jesus é que, na perspectiva de Jesus, a palavra abençoado é totalmente o contrário da visão mundana e materialista. Você notou? Que para Jesus a pessoa bem-aventurada é o contrário, totalmente contrário do que nós
pregamos hoje. Quando eu falo nós pregamos, não estou me referindo somente à igreja, me refiro à filosofia de hoje, o capitalismo, que quer alegar que a felicidade está presa, como disse no início aqui, àquilo que nós temos. Para Jesus, a felicidade da pessoa está totalmente diferente, é totalmente diferente daquilo que nós entendemos de felicidade materialista. Irmão, o negócio está ficando estranho, né? Então a pergunta agora começa a caminhar para o seguinte viés: então existem pessoas, pastor, que tem tudo e não é feliz? O que você acha? Tem? Ou só eu que estou imaginando aqui? Você conhece alguém que tem tudo, mas não é feliz? Eu conheço um senhor, me poupe dizer o nome dele, por causa da internet, que agora tem que ter esses cuidados. Ele, imagina uma pessoa rica, dono de uma cidade no Rio de Janeiro, basicamente dono. Onde ele vai, isso aqui é meu, esse galpão é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, tal. Você passa por ele na rua, você nem nota. Simplicidade de vestir, de falar, de tratar os outros e tal. Feliz. Você olha para ele completo. Esposa deve ter umas 3. Verdade. Ele vai pulando de casa em casa. Então, se a felicidade está baseada no casamento, segundo as famílias tradicionais, esse moço é o mais feliz de todos. Tem tudo que você imaginar. Pareceu um problema nele, problema cardíaco. O médico analisou e falou assim: você vai ter que colocar 5 pontos de safena. O homem entrou em parafuso. Fernando, você pode vir aqui, por favor, que eu queria muito conversar contigo. Aí vou eu lá na salinha dele. Aí ele começa a chorar. Eu chamei você aqui para te pedir perdão. Se um dia eu fiz alguma coisa que prejudicou você, me perdoe. Ele começou a falar um monte de coisa, me abraçou. E eu brincando com ele, falei assim: fique em paz. Quando você sai da sala de cirurgia, o senhor vai me ver lá. Aí ele: vou mesmo. Ele está igual uma criança com medo. Se ele fez isso comigo, pare para calcular quantas pessoas ele deve ter feito. E se ele fez isso, é uma demonstração de que ele não era feliz. Apesar de tudo que ele tem, havia algo que amargurava ele, havia algo que maltratava o coração dele. Que talvez praticar injustiça, talvez ser mal por alguma pessoa, ele não era uma pessoa feliz. Então existem pessoas que podem ter tudo e não serem pessoas felizes. Para Jesus, a felicidade não está ligada ao ganhar. Ah, poxa vida, eu perdi tudo. Alguém já falou isso? Eu já. Quem já falou, levante as mãos. São poucos, né? Que bom, essa igreja aqui, muito abençoada, bem-aventurada. Para Jesus, quando você falar assim: eu já perdi tudo, a Jesus vai te abraçar e falar: bem-aventurado é você. Gente, que coisa de maluco um negócio desse. Bem-aventurado é você, porque a felicidade de Jesus não está no ganhar, e sim no perder. Você conhece uma música que fala assim: há um lugar onde se... Como é que é? Onde se perde é que se ganha. É esse discurso aqui. Para Jesus, se você chegar para Ele na sua oração e falar: Senhor, eu perdi tudo por sua causa, pela sua obra, eu perdi isso, aquilo, Deus vai ficar te ouvindo, todo relatório, e no final vai te abraçar e falar assim: então tu é feliz. Mas Senhor, eu não tinha que estar falando ganhei, não. Nem todo mundo que conquista é feliz. E você vai entender isso no final do nosso estudo aqui. Mas está dando para entender, né? Tem ninguém depressivo aqui, não tem? Lutando contra a ansiedade, bipolaridade, não? Para Jesus, agora vamos explicar a felicidade dele, ou a felicidade pregada por Jesus. Para Jesus, a felicidade, ela transcende a terra. A felicidade de Jesus pregada por ele não está presa a esta terra. Por isso ele começa a usar o contraditório. Bem-aventurados que choram. E por que choram? Porque sofrem, porque são justos.
Só quem chora por sofrimento é justo. Ímpio não chora por sofrimento, ele corre atrás, ele mata, ele rouba. O justo não, ele chora. Jesus fala assim: bem-aventurado você que está chorando, porque você vai ser consolado. Bem-aventurado você que está chorando aí, porque você vai ter, você vai receber, você vai ser uma pessoa completa, porque a felicidade de Jesus, ela transcende aquilo que nós tocamos. A felicidade para Jesus, ela está presa àquilo que está dentro de você, aquilo que você vai levar depois da sua morte. Pastor, essa felicidade é muito mesquinha, eu queria felicidade agora. Mas para Jesus, se você tiver certeza da sua alma, você vai ter felicidade na terra. Se você não tiver, você não vai ser feliz. Por isso tem muitas pessoas no mundo que fazem o quê? Que se viciam em drogas, em tantas outras coisas, para tentar se completar e não conseguem. Por quê? Porque a felicidade ensinada por Jesus e a verdadeira é que ela transcende a tudo aquilo que é matéria. Para Jesus, a felicidade está em um único ponto: a certeza que seremos consolados. Se você está sofrendo, vamos responder então essa pergunta aí agora, depois desse estudo meio que filosófico. Por que o justo sofre? Eu vou te dar algumas razões. Primeiro, porque ele não se corrompe, por isso ele sofre. Amém? Por que o justo sofre? Porque ele tem compaixão dos outros, por isso ele sofre. Por que o justo sofre, pastor? Porque ele ama Cristo acima de qualquer outra coisa. E você pensa que o mundo espiritual ele é fácil? Você pensa que o mundo espiritual é de bonança, é de você, não, eu amo Jesus, viver uma vida comum, uma vida de alegria passageira? Não, a vida espiritual ela nos leva a isso. Por isso me faz lembrar aqui, eu já estou quase chegando à conclusão, me faz lembrar aqui quando Jesus está no Getsêmani. A dor de Jesus, a angústia na sua alma era tão grande que dos seus poros saíram sangue, sofrimento, a tal ponto de ele falar assim: Pai, qual foi a oração dele? Se possível, passa de mim esse cálice. E ele completa a sua oração dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Que vontade é esta? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Quando eu falo para você dessa pergunta sobre o sofrimento do justo, eu não estou falando para você de algo que não vive essas coisas. Essa pergunta me aterrorizou toda a minha infância. Toda a minha infância. Você imagina ter uma irmã mais velha com esquizofrenia profunda, que não controla o seu corpo, ela faz gestos, joga a cabeça para trás, uma coisa horrível. E tem um irmão caçula com hidrocefalia e meningite. Dentro de uma família que pregava que Jesus curava. Dentro de uma família que dizia assim: Jesus curou, e minha mãe orava e as pessoas eram curadas mesmo. Por que o justo sofre? Por que minha mãe está sofrendo tanto? E eu vou dizer um negócio para você. Talvez, por favor, não me entenda assim como partidário, né? Ficar usando a minha família para isso. É porque é o meu exemplo mais próximo. Se eu te conhecesse melhor, talvez até usasse a sua vida também. Mas eu digo um negócio para você. Eu nunca vi um casal tão completo como meus pais. Sofrimento todos os dias, mas estão lá, firmes. Felicidade que às vezes não consigo ver em outras pessoas. Por que ele sofre? Porque ele é justo. E o justo não pega um filho e joga no manicômio, como meu pai poderia ter jogado minha irmã. Um justo não abandona o filho como ele poderia ter abandonado outro filho. Ele sofre porque ele é justo.
Por isso Jesus falou assim: vocês são bem-aventurados, vocês estão sofrendo, é porque vocês são justos, é porque vocês fazem as coisas certas, é porque vocês amam a minha palavra, é porque vocês estão comigo, por isso vocês sofrem. Que o sofrimento na sua vida seja para crescimento, que você entenda que Jesus não te abandonou porque você está sofrendo, pelo contrário, Ele está com você. E a renúncia que você faz, que eu faço, ela terá uma revelação, né? Ou se você preferir, uma recompensa espiritual. Por que você sofre? Porque você é justo. A pergunta não deve ser feita por que o justo sofre, mas a resposta é: eu sofro porque eu sou justo. Então permaneça justo, permaneça fiel, permaneça firme, porque bem-aventurados são sois vós, porque vocês serão consolados. Porque naquele dia vocês ouvirão: vinde possuir por herança aquilo que está prometido desde a fundação do tempo. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Queria convidar os irmãos aqui que louvam a Deus. Vamos louvar a Deus com a música? E eu queria convidar vocês que estão em meio a um sofrimento, se você quiser, a você colocar a mão sobre o seu coração. Não vou chamar você aqui na frente, não. Você que está vivendo um momento tão adverso na sua vida. E eu acredito que você, como eu, gostaria de estar ali no Monte das Bem-aventuranças, bem próximo de Jesus, e ouvir dessa palavra: bem-aventurados são vocês que sofrem. Louvado seja o nome, Senhor. Bem-aventurados são vocês que perderam. Bem-aventurados são vocês que abriram mão, porque se choram, serão consolados. Bem-aventurados os pobres, que não têm nada, mas mesmo assim permanecem fiel, não roubam, não mentem, não tem nada na sua casa, mas bem-aventurados sois vós, porque vocês são justos. Bem-aventurado é você, minha irmã, que em meio a tanta dor não amaldiçoou a Deus, não se levantou contra Ele, mas ao contrário disso, você falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque são justos. Finalizando essa palavra, Jesus está nos ensinando que a característica principal do justo é o sofrimento. Se você está sofrendo, é porque Deus vê você justiça.